Ora bem, já estamos então a resolver a questão número 4, que diz o seguinte. Um corpo sobre um plano inclinado, abandonado de uma altura h, acaba por parar após percorrer uma distância d num plano horizontal. Na figura 1, que não está à escala, está esquematizado o percurso do corpo entre a posição inicial, posição A, e a posição final, a posição C. Começa aqui, inicia-se um movimento aqui, passa por B e depois vai reduzindo gradualmente a velocidade até parar aqui nesta posição. Considera o referencial x, representado na figura, e admita que o corpo pode ser representado pelo seu centro de massa, ou seja, o modelo da partícula material. No plano inclinado, as forças de atrito que atuam no corpo são desprezáveis, aqui de A para B, mas no plano horizontal, a resultante das forças que atuam no corpo é constante. E como vamos ter a oportunidade de verificar, esta informação implica de alguma forma que existe uma força de atrito entre B e C. Na 4.1 pergunta-se, entre as posições A e C, o módulo do trabalho realizado pela força gravítica que atua no corpo, ou seja, W de Fg, é igual ao módulo do trabalho realizado pela resultante das forças de atrito que atuam sobre o corpo. Comprova esta afirmação explicitando o seu raciocínio. Bem, então o que é que nós vamos fazer aqui nesta linha? Antes de mais vou só fazer aqui uma reprodução do esquema em questão. Portanto, temos aqui uma posição A, B, C. Portanto, temos aqui o corpo começa da posição A, passa por B e acaba por se imobilizar na posição C. Em que percorre aqui uma certa e determinada distância, nós vamos indicar como D, e sai aqui desta altura H. É? E o nosso eixo do X vai começar aqui, exatamente nesta posição. Ok. Então o que é que nós vamos considerar? Nós podemos abordar isto de várias maneiras. Portanto, o que eles querem é que chegar à conclusão que o trabalho realizado pela força gravítica em módulo é igual ao trabalho realizado pela força de atrito. Portanto, isto na posição, portanto, no deslocamento de A para B e aqui na posição de B para C. Okay? Então vamos lá ver coisas que possamos aplicar aqui. A forma mais lógica que eu entendo de fazer este exercício é recorrendo à variação da energia cinética. Portanto, na energia cinética de A para B, variação de energia cinética de A para B é a energia cinética final menos inicial, ou seja, energia cinética em B menos energia cinética em A. Mas eles dizem-nos que o corpo é abandonado da posição A e, portanto, isso implica automaticamente que a velocidade inicial é zero e, portanto, esta energia cinética em A é zero e ficamos só com a energia cinética no ponto B, que eu vou simplesmente dizer que é metade da massa vezes a velocidade em B ao quadrado. Eu não sei quanto é que é, mas é dado pelo menos por esta expressão. Okay? Portanto, isto para o percurso de A para B. O percurso de B para C, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, esta variação de energia cinética de B para C será a energia cinética no ponto C, a final menos a inicial, no ponto B. Ora, o corpo para quando chega aqui a C, portanto esta energia cinética aqui é zero e portanto isto fica este sinal de menos, e agora a energia cinética em B continua a ser exatamente metade da massa vezes a velocidade em B ao quadrado, seja ela quanto for. Okay? Então reparem que esta variação de energia cinética de A para B é 1 meio de mvb ao quadrado e a variação de energia cinética de B para C é a mesma coisa, mas com sinal negativo. Porquê? Porque o corpo vai ganhando velocidade até chegar em B, portanto, devido à ação da força gravítica, e depois de B para C, devido à ação da força de forças de atrito, vai abrandar até parar no ponto C. Então vamos só, para terminar este raciocínio, ver o que é que está a acontecer de A para B. De A para B eu estou num plano inclinado e que forças é que estão a ser aplicadas a este corpo? Ora, força gravítica, vou representar por peso, que é mais prático, a força gravítica. E agora vou decompor numa componente que tem a direção do movimento e numa outra componente que lhe é perpendicular. Portanto, qualquer coisa como isto assim. Portanto, as direções do movimento e perpendicular ao movimento, existe esta componente que eu vou chamar de P segundo x e esta outra componente P segundo y.
A ação que o bloco efetua sobre o plano inclinado é proporcional à ação que ele efetua, que é este peso segundo y, portanto, mais ou menos assim à escala. Portanto, esta reação normal tem a mesma intensidade que este peso segundo y. Em que, embora não sendo um par ação-reação, esta força acaba por cancelar uma ou outra. E, portanto, daqui sai que, como este peso já foi substituído pelas componentes x e y, sai que a força resultante no percurso de A para B coincide com uma fração do peso. Okay? Então, esta variação de energia cinética deve-se exclusivamente à ação da força gravítica. Em particular, isto corresponde ao trabalho efetuado pelo peso, ou seja, pela força gravítica. Okay? Porque esta componente da força gravítica não realiza absolutamente nenhum trabalho porque é perpendicular ao movimento, mas esta componente sim. Okay? Então, a soma dos trabalhos realizados por esta componente e por esta dá o trabalho realizado pela força gravítica. Para a situação de B para C, o que é que nós temos? Então, aqui o que se vai passar é que nós agora temos um bloco num plano horizontal e que forças é que estão aqui a ser aplicadas? Mais uma vez, o peso, a reação normal, que é exatamente coincidente em termos de módulo com o peso, e agora para que o bloco possa abrandar a sua posição de B para C, tem que existir aqui uma força de atrito. Aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, portanto a força de atrito é sempre contrária ao movimento do corpo, como nós já sabemos, e, portanto, o trabalho realizado pela resultante das forças coincide com o trabalho realizado pela força de atrito. Portanto, esta é a força resultante. Okay? E, portanto, a variação de energia potencial é correspondente ao trabalho realizado pela força resultante, que neste caso é a força de atrito. Portanto, este é o trabalho realizado pela força de atrito. Okay? Portanto, o que nós é que vamos concluir é que o trabalho realizado pela força gravítica, portanto, isto de A para B, é igual ao simétrico do trabalho realizado pela força de atrito de B para C. Ok? E como são simétricas, em módulo são iguais. Ok? E isto vai implicar precisamente aquilo que se pedia para demonstrar. Portanto, a demonstração está então concluída. Passamos então muito rapidamente à 4.2. E a 4.2 diz então agora assim. Deixa aqui tirar 4.1, 4.2. Numa experiência, o corpo foi abandonado de 5 alturas diferentes sobre o plano inclinado, tendo percorrido para cada uma das alturas uma determinada distância no plano horizontal. A tabela apresenta, para cada uma das alturas H, das quais o corpo foi abandonado até a distância D, que o corpo percorreu no plano horizontal até parar. Determina a componente escalar da aceleração A segundo x do corpo em relação ao referencial ao x considerado no seu movimento no plano horizontal. Portanto, este referencial está aqui desenhado. Portanto, esta aceleração segundo x é apenas aqui neste percurso de B para C. Na resposta, deduz uma expressão que mostre que D varia linearmente com H, apresente a equação da reta de ajuste a um gráfico adequado, calcula o valor solicitado com 2 algarismos significativos a partir da equação da reta de ajuste e apresenta todos os cálculos efetuados. Ora bom, então vamos lá começar pela parte teórica. Esta parte deduz uma expressão que mostre que D varia linearmente com H. Então, vou fazer mais uma vez aqui uma pequena reprodução do esquema em questão. Nós começamos aqui a fazer a análise da situação. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B, o ponto C, onde o corpo se imobiliza. Ele parte de diferentes alturas H que estão aqui nesta tabela, ok? E dependendo da altura H de onde o corpo sobe, portanto, quanto mais alto for a altura da qual ele parte, maior vai ser a distância percorrida. Portanto, nós temos aqui essa informação. Portanto, esta altura relativamente pequena corresponde a esta distância. Quando começamos a aumentar de 0,06 para 0,11, 0,14, 0,18, 0,22, também a distância aqui vai começar a aumentar de forma, em princípio, linear, proporcional à altura. Então é isso que nós vamos ver algebricamente. Então, vamos lá. Temos esta situação aqui.
E para aqui nós vamos considerar então o seguinte, já tínhamos visto na linha anterior que daqui a resultante das forças, temos aqui a reação normal, temos aqui o peso ou a força gravítica e portanto temos aqui uma força de atrito, porque o corpo move-se neste sentido até chegar aqui a C, que é contrária ao movimento. Okay? Então esta força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Okay? Portanto, segunda lei de Newton. A aceleração é esta, é a aceleração. Como o corpo só tem uma componente horizontal no movimento, então esta aceleração é a tal aceleração de x que nós temos. Então agora vamos passar da parte vetorial para a parte, só em termos de intensidades das forças. Então a força de atrito é, em termos de módulo, igual à massa do corpo, vezes a aceleração segundo x. Okay? Qual é o trabalho realizado pela força de atrito de B para C? Então, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser igual à força de atrito vezes o deslocamento de B para C, este tal D, que nos é útil, vezes o cosseno de, portanto, este ângulo aqui, em relação à direção, é um ângulo de 180 graus. 180 graus, nós já sabemos que isto vai dar menos 1. Portanto, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser igual a... Vou substituir a força de atrito por massa vezes a aceleração segundo x. E vou, exatamente por causa disto para substituir aqui, que eu já fiz esta parte aqui. Vezes o deslocamento, vezes menos 1, que já podia ter ido para o outro lado. Força de atrito igual a menos massa vezes a aceleração segundo x, vezes o deslocamento. Por um lado. Por outro lado, a quanto é que corresponde, em termos energéticos, este percurso de A para B. Portanto, aqui é-nos dito que a ação de forças dissipativas é desprezável, portanto, existe conservação de energia. Portanto, o trabalho realizado pela força resultante, que aqui neste caso também já tínhamos verificado que era apenas uma componente do peso total. Portanto, esta componente segundo x, porque a componente segundo y é perpendicular ao peso e não faz, perpendicular ao movimento e não faz absolutamente nada. Então, o trabalho realizado pelo peso ou força gravítica é igual ao simétrico da variação da energia potencial. Portanto, isto no percurso de A para B. Okay? Portanto, é menos energia potencial final em B, menos energia potencial em A. Okay? Agora, considerando que este aqui é o nível 0, okay? E portanto aqui a altura em A é este desnível de H que aqui está, vamos dizer que a nossa energia potencial em B é 0. Okay? Portanto, menos energia potencial, ou seja, ficamos só com a energia potencial no ponto A. Okay? Que é dada pela expressão massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura H. Esta altura H que já aqui está, que é a altura inicial do qual ele parte. E que vai variando com a experiência que forem sendo realizadas. Ora, uma vez que nós já tínhamos verificado que o trabalho realizado pela força gravítica ou pelo peso é em módulo igual ao trabalho realizado pela força de atrito, então, agora vamos juntar essas duas coisas. Portanto, isto aqui tem que ser igual a isto. Então fica que a massa do corpo vezes a aceleração gravítica vezes a altura do qual parte é menos massa vezes a aceleração no percurso x vezes o deslocamento efetuado de B para C. Ora, simplificações. Portanto, esta massa vai cortar com esta massa. Vamos com GH. Vale menos a segundo x vezes d. Agora, para efeitos de equação, o que me interessa aqui, portanto, na minha forma de ver, esta variável da esquerda que me apresentam, eu vou considerar que é a nossa variável x, não tem que ser, pode ser a y, mas acho que para mim faz mais sentido que seja a variável x e esta variável y. Portanto, eu vou resolver a equação em ordem à distância percorrida no plano horizontal. Portanto, eu vou passar este menos a segundo x para aqui e fica. Agora vou fazer coisas devagarinho. Menos ax t, h, vou só trocar o primeiro e o segundo membro e agora vou passar este menos ax para o outro lado a dividir. Fica que t é igual a menos g sobre aceleração segundo x vezes h.
Portanto, isto é a minha variável y e isto aqui é a minha variável x. Ok? E isto aqui é uma constante. Constante. Okay? Porque é que eu sei que é uma constante? A aceleração gravítica mantém-se constante, porque portanto, esta escala mantém-se, não é portanto, um desnível muito grande. A aceleração segundo x, eu sei que é constante porque as forças a que o corpo se encontra sujeito também são constantes. No plano horizontal, a resultante, as forças que estão no corpo é constante e, portanto, eu sei que esta aceleração segundo x também é constante. Não sei quanto é que é. Ok. Portanto, a partir de agora, esta parte, para já, eu vou passar um bocadinho à frente e vou só mesmo mostrar o resultado. É mesmo só uma questão de colocar na nossa calculadora gráfica esta parte aqui na primeira lista, esta na segunda lista, e ir à calculadora buscar uma equação possível para uma reta de ajuste. Portanto, essa parte, então eu vou saltar, vou só apresentar aqui o nosso resultado para fazermos isto um pouco mais rapidamente. Portanto, dá então que, de acordo com esta equação, portanto, que eu vou já copiar para aqui, fica d, não menos aqui, sobre a x vezes h. E da equação que a calculadora nos devolve, tendo em consideração esta lista aqui, ficamos com d é igual a 4,12h menos 0,02. Ok? Já é espaço que é para fazermos isto um pouco mais rapidamente. Ora, então agora, o que é isto? Isto aqui é particularmente importante. Portanto, isto tem a ver com o declive da reta. Portanto, este aqui é a ordenada na origem, mas não nos é útil para este efeito. Que é como é que se calcula o declive desta reta? É sempre a componente y sobre a componente x. Neste caso, a componente y é a distância e x portanto, a altura do qual o corpo parte. E, portanto, isso vai ser o nosso 4,12. 4,12. Ora, se nós formos aqui então a esta parte teórica, o que é que nós temos a observar? Portanto, temos d igual a menos g sobre a x h. Este g eu posso já substituir pelos nossos habituais 10 metros por segundo quadrado. Fica d igual a menos 10 sobre a x vezes h. Agora, isto vai passar para aqui a dividir. Portanto, para multiplicar, passa a dividir. D sobre h igual a menos 10 sobre a segundo x. Quanto é que isto vale? Bom, vale 4,12. Vou já substituir, então. 4,12 igual a menos 10 sobre a x. E agora é só isolar isto, que é exatamente aquilo que era pretendido. Portanto, daqui sai. Ora, menos 4,12 é igual a 10 sobre a x. Este passa para aqui a multiplicar e depois isto passa para aqui a dividir. Menos 10 sobre 4,12. E agora vamos só à calculadora buscar uma aproximação disto. Ora, 10 a dividir por 4,12. 2,42 e que eu vou deixar como 2,4. Portanto, 2 algarismos significativos, como eles pedem, metros por segundo quadrado. Okay? E está feito. Portanto, só soltamos a parte em que nós iríamos colocar a tabela nas listas da calculadora para ir buscar uma reta de ajuste. Mas basicamente, o exercício não é tão feito.